Bem. Acho que já está. Pronto, o que é que eu estava a dizer então? Deixem-me ver se eu consigo pôr o rato. Em relação aos espaços vetoriais, a primeira coisa que vocês têm que saber é o que é um espaço vetorial. Mas é só intuitivo. Tem que saber que é um conjunto, e neste caso nós só vamos trabalhar com conjuntos de vetores. É um conjunto, vai ser o R, em que o R pode ser estendido para outras dimensões. Então vamos pôr um R com um N, está bem? Em que o N pode ser qualquer número natural. Isto significa que nos espaços vetoriais eu vou ter o conjunto dos reais, o conjunto dos vetores bidimensionais, dos tridimensionais e por aí fora. Ora, qual é a particularidade destes conjuntos? É que estes conjuntos, de facto, formam espaços vetoriais. Porquê? Porque existe uma adição nestes conjuntos e nós sabemos adicionar, por exemplo, vamos pensar em termos de R2. Se eu pegar em dois vetores, eu consigo adicioná-los. Basta só adicionar a primeira coordenada com a primeira coordenada e a segunda com a segunda. E outra particularidade destes conjuntos, há mais espaços vetoriais, está bem? Há mais conjuntos que satisfazem estas condições, mas aqui só me interessam estes conjuntos com esta estrutura, o R ao quadrado, ou seja, o R elevado a N. E mais, eu posso fazer a chamada multiplicação escalar. Escalar. O que é multiplicação escalar? Bem, se eu tenho um vetor, eu posso querer multiplicar esse vetor por um número real qualquer para obter múltiplos desse vetor, está bem? E a multiplicação escalar é mais ou menos intuitiva, é uma coisa deste tipo, AX igual a AY, em que o A é um número real qualquer. Pronto, como estes conjuntos permitem que eu defina estas duas propriedades, isso faz com que eles também tenham várias propriedades, está bem? Como eu consigo adicionar uma adição e como eu consigo adicionar este produto escalar, estes conjuntos vão satisfazer várias propriedades. Por exemplo, esta adição vai ser comutativa, tanto faz eu adicionar este vetor primeiro e depois aquele, vai ter elemento neutro. Qual é o elemento neutro na adição? É o 0, 0. Se eu adicionar xy com o vetor 0, 0, dá-me sempre xy. Por aí fora. Vai ter elemento simétrico. Qual é o elemento simétrico? Se eu tenho um vetor xy, o elemento simétrico é menos x menos y. Propriedade associativa, coisas que vocês já conheciam do R, porque vocês sabem que o R já satisfaz isto tudo. Basicamente, estas extensões do R também vão satisfazer estas propriedades que vocês já conhecem há muito tempo. A mesma coisa para o produto escalar. Este produto escalar também vai satisfazer diferentes propriedades. Por exemplo, se eu tiver um número real a multiplicar pela soma de dois vetores, aqui um AB, vai ser válida a propriedade... aqui tenho um A, eu tenho um A, vamos por aqui um gama. É válida a propriedade distributiva. Isto é a mesma coisa que eu multiplicar o gama pelo primeiro vetor e depois o gama pelo segundo vetor. Pronto. Como estes conjuntos então satisfazem, ao todo são 10 propriedades, não vos interessa saber quais são, eles chamam-se espaços vetoriais. É por isso que eles se chamam espaços vetoriais, porque têm uma adição e um produto escalar definido, e a adição e o produto escalar satisfazem algumas propriedades já conhecidas que eu já enunciei aqui. Pronto, o que é que eu posso fazer com os espaços vetoriais? Se vocês repararem, eu com os espaços vetoriais vou trabalhar com vetores ou com matrizes coluna. Vocês podem pensar nisto como esta cadeira é uma cadeira basicamente de matrizes. Isto que eu estou a fazer com a AB podia fazer com matrizes assim, com esta estrutura. XY, é a mesma coisa. Só que geometricamente é mais fácil trabalhar com vetores do que com matrizes e além da poupança de espaço. Então, o que é que eu posso fazer? O primeiro problema que surge nesta teoria é o problema relacionado com o conceito de combinação linear, tá bem? Este é o conceito que gera tudo o resto. Então, o que é que vocês têm que saber? Primeira definição de todas, primeira, é a definição de combinação linear. Deixem-me só ver se eu ponho aqui. Pronto, e era isso que eu dizia para vocês porem no vosso formulário. Então, conceito-chave, combinação linear de vetores.
E é a partir deste conceito que eu vou retirar os diferentes conceitos todos. Ora, vamos com um exemplo. O que é uma combinação linear de vetores? Basicamente, uma combinação linear de vetores, se eu tiver 3 vetores, até vou pôr aqui vetores fáceis, por exemplo, o vetor 2, 4, o vetor 1, 0 e o vetor 0, 1. Tenho aqui 3 vetores, vou chamar este vetor um vetor U, um vetor V e um vetor W. E eu interessa-me, neste problema, tentar escrever o vetor 2, 4 à custa destes dois vetores, do vetor 1, 0 e do vetor 0, 1. Pronto, mas este à custa podia ser de muitas formas, podia ser definido como produtos, como divisões, não faz sentido divisões de vetores, mas podia ser produtos cruzados, que vocês também deram, produtos internos, qualquer coisa desse tipo. Mas aqui é um conceito muito mais simples. Eu quero escrever este vetor à custa destes dois através de somas em que este vetor, como é permitido a tal multiplicação escalar que eu defini há bocadinho, reparem, como são espaços vetoriais, aqui eu estou a trabalhar no R2, é permitido adicionar e multiplicar por números. Então, será que eu consigo obter este vetor à custa daqueles dois, somando e podendo multiplicar aqui também por um dado número real? Aqui é fácil ver a solução, é logo imediata. Aqui a solução imediata é se vocês considerarem o A igual a 2 e o B igual a 4. Ou seja, se vocês multiplicarem o primeiro vetor por 2 e o segundo por 4, vão ter o vetor 2, 4. E isto geometricamente, se quiserem ver, este é o vetor 1, 0. E este é o vetor 0, 1. Se vocês multiplicarem o primeiro vetor por 2, vão ficar com o vetor 2, 0. Se multiplicarem este vetor aqui por 4, vem cá para cima, vão ficar com o vetor 0, 4. Adicionando, o vetor 2, 4 é este. Então é assim que se obtém este novo vetor. Este novo vetor obtém-se à custa destes dois, multiplicando este por 2, aquele por 4 e adicionando. Pronto. Então, esta é que é a definição de combinação linear. Resumindo, o que é que significa, agora teoricamente, e como nós estamos a trabalhar com matrizes, interessa-me a forma matricial. Então, teoricamente, eu vou dizer que um vetor W é combinação linear de vários vetores, do vetor U1, do vetor U2 até o vetor UN, quando eu consigo escrever o W à custa destes vetores. Mais A2, U2, mais AN, UN. Esta é a generalização do resultado anterior. Sempre que eu conseguir encontrar este A1, este A2 e este AN, de forma que eu multiplique aqueles vetores por estes números reais e de forma que esta soma me dê o vetor W, eu digo que isto é uma combinação linear. Bem, vocês se forem à parte inicial que eu fiz exercícios, isto vai originar um sistema. Como eu estou a trabalhar com vetores, eu vou ter que igualar coordenadas a coordenadas e isto vai originar um sistema. E já sabem que os sistemas de equações lineares podem se escrever usando uma equação matricial, matrizes. Então, a primeira definição que vocês têm que saber é que W é uma combinação linear se e só se este sistema que eu vou escrever aqui for possível. Tem que ser um sistema possível. Porquê que não pode ser possível porquê que tem que ser possível e não tem que ser determinado ou indeterminado? O ser possível significa que de facto eu vou conseguir encontrar estes valores, A1, A2 até AN. Se fosse impossível, não conseguia encontrar, o que significava que o W não se podia escrever à custa destes valores. O ser determinado ou indeterminado, o que vai dizer é que ou este vetor W se escreve de modo único, como combinação linear, ou há muitas formas de escrever o vetor W à custa destes vetores e não de modo único. Eu já vos vou pôr aqui alguns exemplos para vocês verem. E, portanto, basicamente, um vetor será a combinação linear de outros quando esta equação matricial que será construída sempre assim. A matriz, eu vou colocar os vetores, até vou pôr aqui separadores, a dizer que eu os coloco por coluna, estes vetores, está bem? O 1, o 2 até o N são colocados por coluna na matriz. Aqui vão ser
estes valores, que são as minhas incógnitas, vou ver se elas existem, que vocês neste patamar já sabem que isto se chamam até coordenadas. Isto são os coeficientes da combinação linear, que são as coordenadas do vetor em relação àquilo ali. E aqui coloco o W. Então, sempre que o sistema der possível, vocês vão ter uma combinação linear. Então vamos inventar aqui um exemplo qualquer, que não dê muitos cálculos. Por exemplo, será que o 1, 3 menos 1 é combinação linear? Agora vou pôr vetores fáceis para depois 1, 1, 0, menos 1, 0, 1 e do 1, 0, 1. Será que é combinação linear disto? Ou seja, será que eu consigo escrever este vetor à custa destes 3 em que eu posso somar estes 3 e multiplicar cada um deles por um número real? Ou seja, basicamente o que eu quero saber é a resposta a esta questão. Será que isto é igual a 1, 0 mais B menos 1, 0, 1 mais C1, 0, 1? Ou seja, será que este A existe? Tem que existir, não é? Porque se não existir é porque eu não consigo escrever. Bem, e vocês podem passar sempre para a parte do sistema. Isto vai-vos dar um sistema. Como é que eu resolvo? Porque bastava só fazerem as contas. Se quiserem fazer as contas para ver que está um sistema, reparem que como é um espaço vetorial, está definido este produto escalar. Quer dizer que este primeiro vetor dá A, A0, o segundo vetor dá menos B, 0B, e o terceiro vetor dá C0C. E agora, e aqui tenho este vetor. Então, tenho aqui igualdades, aqui ainda vou somar. Agora isto é a soma de 3 vetores. Então, como é que eu somo? Primeira coordenada com a primeira coordenada com a primeira coordenada, A menos B mais C, depois o A mais 0, e depois o B mais C. Pronto, e agora é neste patamar que vocês se apercebem que isto, para ser igual àquilo, vem o tal sistema. E o sistema vai ser A menos B mais C igual a 1. O A igual a 3, estão a ver? Já tenho aqui até o valor do A. O A tem que ser 3. E o B mais C tem que ser menos 1. Quando vocês passam isto para matriz, se vocês passarem isto para matriz, vai-vos acontecer esta definição que eu coloquei aqui. Ao passar para matriz, é a mesma coisa que fazerem o quê? Vamos pôr os coeficientes de A, de B, de C, as variáveis, que é o A, B, C, são as incógnitas do sistema. E depois, desculpem, eu agora não sei, está aqui. Ainda estou a compartilhar o anoto, não estou? E depois, queria minimizar aqui uma coisa, não estou conseguindo minimizar. E aqui, o que é que eu vou colocar? Os termos independentes. Então, ABC, quais são os coeficientes da ABC? É 1, depois é 1, aqui não tem. Os de B, menos 1, 0, 1. E os de C, 1, 0, 1. E depois termos independentes, 1, 3, menos 1. Estão a ver? O que é que está a acontecer? Eu fiz este processo todo, mas não é necessário. Vocês conseguem-se aperceber que para um vetor ser combinação linear de outros, esse vetor vai aparecer nos termos independentes, tal como eu dizia aqui. E os vetores para os quais vocês querem ver se ele é combinação linear deles, aparecem escritos por coluna na matriz simples do sistema. Este ABC vai dar a solução da tal combinação linear, ou seja, para esta solução existir, tinha que dar um sistema possível. Então aqui nós basicamente conseguimos ver, se o A for 3, conseguimos ver, eu vou passar isto para resolver a seguir, para vocês verem de facto então como é que ficava. Esperem só um bocadinho. Quer dizer que vocês agora podem resolver aquele tal problema, passam para a matriz fica esta.
Agora, forma de escada, só precisam de pôr na forma de escada. Porquê? Porque eu só quero saber se eu consigo encontrar, então se eu consigo escrever um vetor à custa de outros, e isso significa que tem que me dar um sistema possível. Agora, se eu pedisse mesmo o A, B, C, queria dizer que eu estava a pedir as tais coordenadas, aí tinha mesmo que resolver o sistema até a forma de escada reduzida. Aqui basta só saber a natureza do sistema. Menos 1, aqui dá 0, aqui dá 0, aqui dá 1, menos 1, 0, 1, 1 e menos 1. Pronto, outra operação e já fico aqui com a solução. Linha 3 menos a linha 2. Menos 1, pronto. Basicamente dá uma coisa deste tipo, confirmam as contas, e vamos ter que a característica da matriz simples dá 3 e a da matriz do sistema também dá 3. Quantas incógnitas eu tinha? 3, era o ABC, lembram-se? Sistema possível e determinado. Então, o que é que isto vai dizer? Que de facto este vetor 1, 3, menos 1 vai-se escrever à custa daqueles 3 vetores, mas de forma única, só vai haver uma solução. O A vai ter que ser 3, o B, depois teriam que resolver isto, para saber os valores. Pronto. Então, esse é o conceito-chave, está bem? O conceito de combinação linear. Então, resumindo, o que é que vocês precisam de saber? Que é um vetor é combinação linear de n vetores, quando este sistema aqui, em que aparecem aqui os tais n vetores, que eu quero ver se é combinação linear, vezes x igual ao vetor w, se este sistema for possível, só se for possível. Pronto. Agora, qual é o conceito? Reparem que todos os teoremas têm casos particulares, está bem? Então, há outro conceito que segue daqui, que é: e se este W fosse zero? Um caso particular deste. Estão a ver? Tenho aqui um sistema AX igual a um B. E se o B for zero? O que é que vai acontecer? Ora, quando este W é zero, esta combinação linear é a combinação linear nula, que tem outra definição. A combinação linear nula está associada à independência dos vetores. Bem? Ou seja, se eu tiver n vetores, eu vou dizer que eles são linearmente independentes, eu depois já vos explico o que quer dizer independentes. Se, reparem, a definição de combinação linear, eu chegar aqui àquela definição matricial, e se substituir os meus termos independentes por zero, matriz nula. Tento pôr assim para vocês verem que é matriz nula. Se esta combinação linear nula, agora não é a combinação linear igual a W, se a combinação linear nula der origem a um sistema possível e determinado, isso significa que este sistema só tem uma solução. Qual é que vai ser a solução? Então, reparem, é um sistema em que os termos independentes são todos zero. Se os termos independentes são todos zero, isso significa que há uma solução logo que nós conseguimos ver logo à partida qual é a solução. A solução nula vai ser solução de qualquer sistema em que os termos independentes são todos zero. Então, basicamente, o que é que isto me está a dizer? Se nesta nova definição eu quero que este sistema dê possível determinado, então eu quero que aqueles coeficientes de há bocadinho sejam todos iguais a zero. Para ser possível determinado, e eu já vos vou mostrar um exemplo para vocês verem. Para ser possível determinado, a solução tem que ser a solução nula. E isso significa, então, para os vetores serem linearmente independentes, que a combinação linear nula tem que ser a trivialmente nula, ou seja, quando eu quero escrever o zero como combinação linear de vetores, só me pode dar a solução imediata, que é a solução em que todos os coeficientes são zero. Então vamos lá ver aqui exemplos. Por exemplo, se isso não acontecer, eles vão se dizer dependentes. Então, por exemplo, vamos ver aqui o vetor, vamos por aqui vetores simples, que é para não estar aqui a perder muito tempo com cálculos.
Pronto, estão a ver estes 4 vetores aqui? Até podia só pôr 3. Vou riscar este, está bem? Para não estar com muitos cálculos. Senão, vamos ver estes 3 vetores. Então, eu quero saber se eles são linearmente independentes. Então, quando eu pergunto se eles são linearmente independentes, basicamente eu estou-vos a dizer qual é o W. Eu quero saber se o 0 é combinação linear destes vetores. Basicamente o que eu estou a perguntar é se o 0, neste caso o 0, deixem-me ver, alguém está a falar comigo? Faz mal. Basicamente eu quero saber se o 0 na independência, agora tem que ser este, se é combinação linear daqueles 3 vetores. Certo? Mas mais, eu não quero saber só se o 0 é combinação linear, porque eu já sei que é. Olha, vejam, se puserem o A igual a 0, o B igual a 0 e o C igual a 0, dá uma coisa verdadeira. Dá logo, 0 igual a 0. Isso eu já sei que o 0 é combinação linear. Eu quero saber uma coisa ainda mais restrita, eu quero saber se o 0 é combinação linear daqueles 3, mas é combinação linear única, ou seja, se a única forma de eu ter o 0 é fazendo o A igual a 0, o B igual a 0 e o C igual a 0. Se esta for a única forma, que é a tal solução trivial, que nós olhamos e vimos logo que esta é a solução desta combinação linear. Por exemplo, se aqui fosse 1, 2, 3 já não dava para ver. Se aqui fosse 1, 2, 3, o A igual a 0, o B igual a 0 e o C igual a 0 não era solução. Isto é um caso muito particular do teorema anterior. Então, eu sei que é solução e agora aqui falta-me saber se é solução única. Eu aqui já sei que não vai ser solução única, depois já vos explico o que é que significa a independência, está bem? Então, vou usar a mesma técnica, coloco-os aqui numa matriz, estes vetores, não se esqueçam, estes vetores são sempre colocados por coluna. Quais são os coeficientes do sistema? É este A, B e C que eu quero descobrir se de facto só dá o 0, 0, 0, a solução C é única, e o termo independente é o tal 0, 0, 0. Então estão a ver que o conceito de combinação linear, a definição principal, originou esta. Esta é um caso particular da outra, que é o caso em que estou a escrever, estou interessada neste momento na origem, no vetor 0. Então resolvo isto. Já sabemos que quero que o sistema dê possível e determinado para serem independentes, então só preciso de ir até à forma de escada. Isto fica a linha 2 menos o dobro da linha 1 e a linha 3 menos a linha 1. Aqui dá 0, aqui dá menos 2, aqui dá 1. 0, 0, 0. Estão a ver? Característica 2. A característica do A é 2. A da matriz toda também é 2. Menor que o número de incógnitas, que eram 3. Era o ABC. Possível e indeterminado. Ora, o que é que isto me está a dizer? Que há mais do que uma forma, não aquela forma trivial, dos vetores, da combinação linear destes vetores darem origem. E de facto, se vocês repararem, se pegarem aqui no vetor 1, 2, 1, no vetor 1, 0, 1 e no vetor 0, 1, 0, se vocês multiplicarem este por menos 2 e este por menos 1 e este por 1, vão ter o 0, 0, 0. Ou seja, estão a ver, há outra forma de obter a origem através destes 3 vetores e não com a solução única. Ora, o que é que isto significa? Significa que eles não são independentes. Significa que vão ser dependentes. Estamos a trabalhar com combinações lineares. Uma relação de dependência em espaços vetoriais quer dizer que vai ter que haver aqui uma combinação linear de vetores. Vai ter que haver aqui um vetor que é a combinação linear dos outros. O facto de eles serem independentes quer dizer que se eu pego num vetor, não consigo escrevê-lo à custa dos outros. Agora, se eles são dependentes, vocês têm que pensar que aqui a relação de dependência significa, bem, então há um vetor que tem que ser combinação linear dos outros.
E vocês conseguem ver bem aqui, eu já pus um exemplo para se ver bem. O vetor 1, 2, 1 é igual ao vetor 1, 0, 1 a somar com o dobro do vetor 0, 1, 0. Estão a ver? Se somarem este vetor com o dobro daquele, tem este. Há aqui uma relação de dependência. Isto é outra coisa que vocês têm que saber. O que quer dizer, o que quer dizer os vetores serem linearmente dependentes? Se eles são dependentes, quando existe pelo menos um vetor que é a combinação linear dos restantes. Eles são independentes quando nada disso acontece, quando eu considerar vetores 1 a 1 e nenhum for combinação dos outros. E então, a forma de ver se há relações de dependência ou independência é, de facto, resolver este sistema, que chamamos um sistema homogéneo, e verificar se a solução for aquela que é logo imediata e for única, são independentes. Nenhum deles se escreve como combinação dos outros. Se, pelo contrário, se existir mais do que uma solução, de forma que esta combinação linear é possível, então é porque há aqui um vetor que tem que se escrever à custa dos outros, como combinação linear. Está bem? Pronto, então este foi o segundo conceito que eu dei. Dúvidas vão dizendo, certo? Professora, diga, Helena. Eu vou ter que sair da aula. Se a professora depois puder então disponibilizar o vídeo, eu agradecia, está bem? Está bem, está bem. Eu depois vou pôr, se eu conseguir, senão eu abro um link no YouTube. Eu depois eu vejo a melhor forma, está bem? Professora, obrigada. Pronto, nada, obrigada, Helena. até segunda, obrigada. Até segunda, Helena. Então vamos continuar. Qual foi o conceito? Desculpem lá, pus a hora, não sei porquê. Agora estou para a hora outra vez. Qual é o terceiro conceito que eu dei a seguir? Pronto, conceito de combinação linear, já sabem o que quer dizer. O conceito de independência barra dependência, basicamente o que é que me vai dizer? Vai-me dizer se os vetores são todos independentes entre si ou se existe alguma combinação linear entre eles. Se existir alguma combinação linear entre eles, são dependentes. Se não existir nenhuma combinação linear entre eles, são independentes. Qual é a forma de resolver isso? É usando o sistema homogéneo. Qual foi a questão seguinte que eu dei em espaços vetoriais? Por isso, primeiro, então, reparem que já temos três sistemas. Temos um sistema em que, enganei-me, são vetores. Estes vetores são colocados aqui por coluna, temos aqui um X igual a um W, este é o conceito de combinação linear dos vetores. Depois temos outro conceito, temos o conceito de independência. Qual é o sistema que eu tenho? Aqui é o caso particular de termos o zero, e isto é o conceito de independência, e então, se só se, estão se só se, são independentes se só se o sistema for possível e determinado, e são dependentes quando o sistema é possível e indeterminado. E aqui é a combinação linear se o sistema for possível. O próximo conceito que eu dei foi o conceito de subespaço gerado. Ou geradores. Então eu vou tentar mostrar-vos assim graficamente, só para vocês entenderem. Reparem, eu continuo com o conceito de combinação linear. Então pensem assim, tenho dois vetores quaisquer, e posso fazer todas as combinações lineares desses dois vetores. Posso somá-los, posso multiplicá-los por números reais. E a pergunta aqui é, se eu fizer todas as combinações lineares possíveis, o que é que eu vou obter? Vou obter o quê? É isso que me interessa. Eu vou obter sempre qualquer coisa. E é essa qualquer coisa que me interessa caracterizar. Então, basicamente, o subespaço gerado por, aqui, imaginem, n vetores, vai ser, e até usei esta notação, vai ser o conjunto de todas as combinações lineares destes vetores. Se eu fizer, reparem que isto está um conjunto sempre infinito, exceto o caso em que o vetor, se for a origem, a combinação linear da origem dá sempre a origem, não é? Se eu multiplicar um número real pelo zero, tenho sempre o zero. Fora o caso do vetor nulo, todos os outros vetores, se eu multiplicar por números reais somar, eu tenho aqui um conjunto infinito de vetores. Esse conjunto infinito
vai ser um subespaço, que é o subespaço que esses vetores geram. Oh, professora, desculpe, pode só repetir um bocado a parte do início, um bocadinho atrás, porque eu não entendi bem. Que parte? Esta do subespaço gerado? Sim, sim, mesmo quando começou a fazer isto. Pronto, está bem. Então o que eu estava a dizer é o terceiro conceito que eu dei, o conceito de subespaço gerado, está bem? O conceito de subespaço gerado está na linha daquilo que eu dei, que vem do conceito de combinação linear. Então a questão aqui é, o problema que está aqui é, porque reparem que a matemática vai se desenvolvendo porque estamos sempre a pôr suposições, e se acontecer isto, e se acontecer aquilo, e é por isso que ela se vai desenvolvendo ao longo dos tempos. Então a questão aqui foi, desenvolveu-se o conceito de combinação linear, que é, pego num conjunto de vetores, multiplico por números reais e isso dá outro vetor. E agora, e se eu considerar para um conjunto de vetores todas as combinações lineares possíveis desses vetores, o que é que isso me vai originar? Está bem? Ou seja, tenho n vetores, multiplico esses n vetores por todos os números reais possíveis, que vocês sabem que os números reais é um conjunto infinito, R, então eu vou ter infinitas combinações lineares, muitas. E neste patamar eu quero saber como é que essas infinitas combinações lineares vão ser, qual é a estrutura dessas infinitas combinações lineares. Por exemplo, só para verem um exemplo, muito simples, geométrico, queiram entender geometria, também não faz mal, também não é importante, mas por exemplo, pensem nestes vetores, no vetor 1, 0 e no vetor 0, 1. E vamos pensar em todas as combinações possíveis do 1, 0 e do 0, 1. Reparem que o A e o B são números reais arbitrários. Se eu fizer todas as combinações possíveis do A e do B, todas, estes dois vetores, as combinações lineares destes dois vetores, o conjunto destas combinações lineares, vai-me originar o R2, o espaço bidimensional. É fácil ver através de um desenho. Imagina, tenho aqui o vetor 1, 0 e tenho aqui o vetor 0, 1. Então, se eu quiser vetores no primeiro quadrante, imaginem que eu quero este vetor. Eu consigo obter este vetor. Basta multiplicar este por um número real, este por um número real, e eu consigo obter aquele vetor. Ou seja, à partida, qualquer vetor no primeiro quadrante consegue-se sempre obter à custa destes dois. Basta dar um valor ao A. Se o A for 3 e o B for 5, vou ter vetor 3, 5. Se o A for 10 e o B for 7, vetor 10, 7. E assim sucessivamente. Vetores no segundo quadrante. Desculpem, isto no quarto quadrante. A mesma coisa, também consigo obter aqui qualquer vetor. Basta só multiplicar este por múltiplos positivos e o 0, 1 por múltiplos negativos. Reparem que o A e o B são números reais. E consigo obter todos os vetores aqui do quarto quadrante. Basta dizerem um vetor qualquer, por exemplo, o vetor 1 menos 15. É uma combinação linear daqueles dois. Porquê? Basta só multiplicar o 1, 0 por 1 e o 0, 1 por menos 15. E assim sucessivamente. Por isso, há casos em que é muito fácil eu ver o que é que todas as combinações lineares vão dar. Por exemplo, neste caso, as combinações lineares destes dois vetores, todas as combinações lineares, vão dar-me o espaço todo. Agora, quando não é fácil, como é que eu faço isto matematicamente? Matematicamente, eu tenho os vetores, que eu vou colocar aqui numa matriz, os tais vetores da combinação linear, são estes. Aqui vão ser os coeficientes da combinação linear, estes são os tais x, e eu quero saber o que é que estas combinações lineares todas vão originar. O que é que elas vão originar? Ali eu sabia que dava o R2, porque é fácil. Nos outros casos, com outros exemplos, eu não sei. Então eu vou escrever aqui, eu estando a trabalhar num espaço qualquer, vou escrever aqui um vetor x. Não sei, isto vai dar um x. Certo? Vai dar um vetor x do meu espaço. Se eu estiver a trabalhar, imaginem que estes vetores são vetores de Rn. Este vai-me dar um x de Rn. Dá-me um vetor de Rn. Não sei o que é que dá. E então, o que é que eu vou fazer?
Basicamente, então, o que é que eu estou a tentar aqui descobrir? Estou a tentar descobrir quais são os vetores de Rn que são combinação linear daqueles. Então, para isto acontecer, este sistema tem que dar possível. Então vamos só ver um exemplo, para vocês entenderem melhor esta parte de subespaço gerado ou geradores. Deixem-me só ver. Aqui eu não queria pôr contas muito difíceis, eu estou com exemplos porque vejo que é difícil escrever neste programa. Vamos por aqui então um exemplo. Sei lá, em R3, está bem? Imaginem, tenho o vetor 1, 0, 1 e o vetor 1, menos 1, 1. E eu quero saber o que é que dá, vamos pôr com esta notação, o conjunto de todas as combinações lineares destes vetores. Isto vai-me dar qualquer coisa, certo? Qualquer coisa onde? Estou a trabalhar em R3, isto vai-me dar qualquer coisa, vai estar contido em R3. E eu quero saber o que é que vai ser este conjunto com todas as combinações lineares. E então, como é que eu vou fazer? O que é que eu faço? Eu vou dizer que isto vai me dar um X. O X, e reparem que este X tem que ser um X de R3, não é? Este vai me dar um X é que vai pertencer a este conjunto. Então, um X vai pertencer àquele conjunto se e só se este X for combinação linear destes dois vetores. Está bem? Isto está o quê? Sei lá. Está qualquer coisa em R3, não sei o que é. Então, matricialmente, o que é que isto significa? Interessa-me sempre a definição matricial. Matricialmente, isto significa que eu vou ter que resolver este sistema. Já sabemos que os vetores que aparecem na combinação linear aparecem sempre nas colunas da matriz. Aqui são os coeficientes da combinação linear. E agora, esta combinação linear destes vetores dá-me um x de onde? De R3. Então, vou pôr aqui um x qualquer de R3. É daqui que vem aquele tal vetor genérico. O tal vetor genérico que aparece na parte de geradores e subespaço gerado vem daqui. Porquê? Como eu estou a estudar todas as combinações lineares, eu sei que isto me vai dar um elemento de R3 que eu desconheço. Então, como eu desconheço, eu escrevo aqui um vetor genérico, e por isso vou tentar descobrir como é que terá que ser este vetor genérico de forma a este sistema me dar possível. Está bem? Tem que dar possível, porque se não for possível, então este vetor não é combinação linear daqueles e não me interessa. Interessa-me os vetores que são combinação linear. Então tem que me dar um sistema possível. Então vamos resolver, temos que resolver isto. Já sabemos que se vocês repararem bem, nestas três definições que eu dei, combinação linear, independência e geradores, a única coisa que me está a mudar é sempre os termos independentes. Os termos independentes aqui é que me dizem o que é que eu estou a estudar. Eu consigo, e vocês também vão conseguir, olham para um sistema e conseguem ver, mediante os termos independentes, se estamos a estudar a independência, se estamos a estudar a parte dos geradores, se estamos a estudar uma combinação linear em particular. Está bem? Aqui, termos independentes arbitrários, estou a estudar os geradores. Então, forma de escada sempre, porque só quero saber se o sistema é possível. Zero, zero, z menos x. Bem, já está na forma de escada. Quando vou estudar a solução deste sistema, apercebo-me que este sistema pode dar impossível, não é? Se isto for diferente de zero. Mas reparem, só me interessa saber quando é que um vetor é combinação linear, ou seja, só me interessa saber quando é que o sistema é possível. Porque eu estou a estudar o conjunto de todas as combinações lineares, então só me interessa saber os vetores que são combinação linear. E então, interessa-me estudar este sistema quando é possível. E ele será possível quando o z menos x for zero. Ou seja, se o z for igual a x.
Se o Z for igual a X, a característica da matriz dá 2 e a característica da matriz do sistema também dá 2. Tinha duas incógnitas. Reparem que as incógnitas são estas, é o A e o B. Possível e determinado. Agora, vocês têm que interpretar o que acabaram de... Isto é tipo quando estamos no laboratório a interpretar os resultados das análises. Aqui estamos a tentar interpretar o resultado de uma resolução matemática. Também a parte da interpretação. A interpretação é importante em tudo. Então vamos tentar interpretar aqui. O que é que eu acabei de provar? Bem, eu queria descobrir aqueles dois vetores, se eu decidir calcular todas as combinações lineares deles, o que é que aquilo vai originar. Não sei o que é que origina, só sei que vai-me originar um subconjunto de R3. E vocês já sabem que o R3 é um espaço tridimensional. Temos aqui o sistema de eixos e então vai-me gerar qualquer coisa aqui em R3. E eu quero saber o quê? Pronto, então o que é que eu faço? Vou tentar descobrir como é que são as combinações lineares destes dois vetores. Então, o que é que eu faço? Pego numa combinação linear e vou dizer que é igual ao meu x, que é um elemento R3, que eu neste patamar ainda não sei a caracterização dele. Resolvo o sistema e vai-me dar que o sistema é possível e determinado se acontecer isto. Está bem? Se o Z for igual a x. Já me tapa. Então, o que é que isto significa? Deixa-me passar para a secção seguinte. Isto significa, agora já não sei quais eram os vetores, podem-me dizer? Vou aqui atrás, não preciso, desculpa. 1, 0, 1, 1 menos 1, 1. Isto significa que se eu decidir calcular todas as combinações lineares destes vetores, isto vai-me originar vetores de R3. Como é óbvio, não é? Estamos a trabalhar com uma coisa, é natural que somando vetores de R3 e multiplicando por números reais, eu tenha também vetores de R3, mas mais, vai-me dizer que todas as combinações lineares destes vetores dá-me vetores de R3, mas dá-me os vetores de R3 que transformavam este sistema num sistema possível, ou seja, vão ser os vetores de R3 em que o x tem que ser igual ao z, ou seja, esta primeira coordenada tem que ser igual àquela coordenada. Se esta coordenada não for igual àquela, de certeza que ele não é gerado. Querem testar? Querem ver? Então, se vocês substituírem, só para terem uma ideia, este conjunto aqui é o que se define um conjunto em compreensão. O que é que quer dizer ser um conjunto em compreensão? Significa que eu consigo saber a estrutura dos vetores do meu conjunto. Qual vai ser a estrutura? São os vetores em que o x é igual ao z. Consigo logo ver todos os vetores que pertencem a este conjunto. Por exemplo, o 1, 2, 1 pertence, o 3, 3, 3 também pertence, mas por exemplo, o 1, 2, 3 já não pertence. Este z tem que ser igual a este. E querem ver então, de facto, vamos fazer aqui um exemplo. Vamos ver que de facto, se eu pegar no 1, 0, 0, e estou com coisas fáceis por causa das contas, vão ver que este vetor de certeza que não se escreve como combinação linear destes dois. 1 menos 1, 1. Porquê? Porque o x é diferente do z. Então vamos lá ver. Passamos para a matriz, 1, 0, 1, 1 menos 1, 1. Eu já vou pôr aqui os termos independentes, 1, 0, 0. E agora, linha 3 menos a linha 1. Zero, 0 menos 1. Estão a ver? Dá um sistema impossível. Característica do A dá 2, menor que a característica do AB, que é 3. Sistema impossível. Então significa que, de facto, eu não consigo escrever este vetor como combinação linear daqueles dois. Ora, se não consigo, é porque ele não pertence ao subespaço que é gerado por aqueles dois vetores.
Está bem? Pronto, basicamente, resumindo, qual é o conceito de subespaço gerado por vetores? É tentar descobrir o que é que todas as combinações lineares de vetores origina. Porquê? Reparem que esta definição tem uma vantagem em relação a esta definição, tem uma vantagem em relação àquela. Eu consigo logo saber quais são os vetores que eu consigo escrever à custa daqueles dois. São todos os vetores que têm esta estrutura. E é muito mais fácil trabalhar muitas vezes com conjuntos com esta estrutura do que conjuntos com aquela. Porque para mim, olhando para ali, eu não consigo logo à partida ver qual é a estrutura dos vetores que são obtidos à custa daqueles dois. Porque nem todos os vetores se vão escrever como soma daqueles dois vetores e multiplicando por um número real. Está bem? Pronto. Então, 3 conceitos importantes têm de saber. Combinação linear e todos, reparem, todos interligados. Independência e geradores. Agora, outra coisa, outra pergunta matemática que surge. Então vamos pensar num espaço. Vamos pensar num espaço. Sei lá, em R2, em R3, eu já vos tinha dito que para ser... ainda não disse que era subespaço, mas eu depois digo. Subespaço vai ter que ser um subconjunto de um espaço que passa aqui pela origem e satisfaz algumas propriedades. Mas eu depois já revejo, esqueci-me de rever isso. Por exemplo, vamos pensar aqui num plano, este plano. Um plano ali. Já pensaram então na ideia que é, qual será o número mínimo de vetores necessários, e esses vetores têm que ser independentes, o número mínimo de vetores necessários para eu obter um determinado espaço ou subespaço. Por exemplo, este plano. Qual será o número mínimo de vetores que eu necessito para gerar aquele plano? E isso faz com que venha a nova definição, a definição de base. Bem, a base é igual, a base de um espaço é igual ao número mínimo de vetores necessários para gerar esse espaço. Porque eu consigo sempre obter um espaço com muitos vetores. Se vocês quiserem depois fazer cálculos, eu dou-vos um espaço e vocês conseguem obter esse espaço com 3 vetores, 4, 5, 6, 7, 8, por aí fora. Mas aqui a questão é, qual é que será o número mínimo de vetores necessários para eu obter um espaço? O número mínimo. E então vem aí o novo conceito. Por exemplo, imaginem um plano. Será que o número mínimo de vetores para eu obter um plano é um vetor? Será que com um vetor, com as combinações lineares de um vetor, eu consigo obter um plano? Não. Não consigo com um vetor. Então, se eu tenho este vetor, se eu fizer combinações lineares deste vetor, o que é que eu estou a fazer? Estou a multiplicá-lo por números reais. Então, este vetor vai aumentando aqui para o lado direito ou vai aumentando aqui para o lado esquerdo, com o seu simétrico. Então, com um vetor, eu no máximo consigo obter uma reta. Está bem? Por isso, um plano, o número mínimo de vetores para obter um plano não pode ser 1. Qual é que será? Será 2? Será 3? Será 4? Está bem? Então vamos ao próximo conceito, que é o conceito de base. Então deixem-me pôr aqui o conceito que é base de um subespaço S. O que é a base de um subespaço S? A base de um subespaço S é o número mínimo de vetores necessários para gerar esse subespaço. Bem, e nós sabemos qual é o número mínimo de vetores necessários para gerar um subespaço. É o número de vetores que tem que ser independente e, além de ser independente, também tem que gerar o espaço. Porque, reparem, se eu tiver 3 vetores e se esses 3 vetores forem dependentes, eles são capazes de gerar também o subespaço, mas não é o número mínimo de vetores.
E então, eu consigo obter o número mínimo de vetores necessários para gerar um subespaço quando eu tiver vetores independentes e, além disso, eu podia dar aqui um conjunto de vetores independentes que não tivessem nada a ver com o espaço. E, além disso, como é óbvio, tem que gerar o espaço. Está bem? E, portanto, é que vem o conceito de definição de base. Então, o que é preciso para ser a base de um subespaço? Os vetores têm que ser independentes e têm que gerar o subespaço. E a dimensão, que também foi dada em relação às bases, vai ser igual a esse tal número mínimo de vetores. Ora, esse número mínimo de vetores vai ser o número de elementos da base. Número de elementos da base que vai ser exatamente igual ao número de vetores linearmente independentes. Eu já vou dar um exemplo para vocês entenderem melhor. Pronto, então fiquem com a ideia que isto são tudo respostas a questões que se foram levantando, que é, imaginem o R2, agora vou-vos pôr aqui um exemplo com o R2 e vou-vos pôr um conjunto que é uma base e outro conjunto que não é uma base. Então, quando eu estudo o conceito de base, eu estou interessada em saber o número mínimo de vetores necessários para eu ter esse dado, para ter um determinado espaço ou subespaço. Então vamos lá ver aqui dois exemplos para terem uma ideia de como é que isto se faz. Por exemplo, eu agora vou trabalhar outra vez com vetores pequenos, mas em R2. Então vamos pensar um conjunto com 3 vetores, 1, 1, menos 1, 0 e 1, 2. E eu quero saber se este é o número mínimo de vetores necessários para eu gerar o R2. Ou seja, basicamente, eu quero saber se isto é uma base de R2. É o número mínimo de vetores necessários para gerar o R2? Então, uma forma de eu responder a isto, então, é ver se eles são independentes. Porquê? Nós vamos ver que eles vão gerar o R2. Vamos começar para ver primeiro se eles geram o R2 e depois vamos chegar à conclusão. Primeiro passo, será que isto me origina o R2? Ponto de interrogação. Então, o que é que eu faço? Eu agora já vou saltar aquelas definições. Então, já sabem, estava aqui atrás, sempre que eu quiser ver a definição de geradores e subespaço gerado, eu tenho que igualar a um vetor X. Ou seja, estes vetores aqui vão gerar qualquer coisa. Não sei o quê. Então, vamos lá tentar descobrir. Vou pôr aqui o meu sistema, aqui mais para trás, para ter espaço. 1, 1. E então, isto vai-me originar um XY. Está bem? Dá-me qualquer coisa em R2. Eu quero saber se me dá o R2 todo. Forma de escada, linha 2 menos a linha 1. Dois menos 1 dá 1. Pronto, e se vocês repararem, o que é que vai acontecer aqui? A característica desta matriz vai ser 2, igual à característica da matriz do sistema, menor que o número de incógnitas, que eram 3 incógnitas, porque é uma para o A, outra para o B, outra para o C. Sistema possível e indeterminado. O que é que isto me está a dizer? Isto está-me a dizer que se eu pegar num vetor qualquer de R2, dá-me sempre possível escrevê-lo como combinação linear. Não tem aqui nenhuma restrição como há bocadinho. Há bocadinho eu tinha esta restrição aqui, que só dava possível se o Z fosse igual a X, ou seja, estes vetores não me originavam o espaço todo, o R3 todo, originavam-me aqui só uma parte do R3, por causa desta restrição. Aqui o que é que vai acontecer? Não estou a ver nenhuma restrição, quer dizer que de facto, qualquer que seja o vetor que eu coloque, de R2 eu consigo sempre escrevê-lo à custa daqueles 3, mas não de modo único, vai haver muitas formas de escrever. E então, de facto, eles geram o R2. Pronto, a condição de gerar o R2 é satisfeita. É verdade. Agora, será que eles são independentes? Eu, por acaso, podia ter posto aqui já aqueles sistemas simultâneos que eu vos ensinei, que dá logo para ver as duas coisas. Mas não faz mal. Faço a seguir.
Se são independentes, já sei que tenho que resolver não o sistema com o XY, o sistema homogéneo e ver se dá possível e determinado. Já tenho ali a operação, é copiar, e por isso que eu podia ter resolvido isto tudo ao mesmo tempo. Ora, o que é que vai acontecer? A característica do A dá 2, a do A com um B também dá 2, menor que o número de incógnitas. Também é possível, do A com o B, desculpem, do A com o 0. Também é possível indeterminado. Então, se é possível indeterminado, eles vão ser linearmente dependentes. Se são linearmente dependentes, não formam uma base. O que é que quer dizer que não formam uma base? Que aqueles três vetores não são formados pelo número mínimo de vetores necessários para gerar R2. Então, 3 não é o mínimo. Então vamos ver 2. Vamos ver se 2 funciona. Não formam uma base de R2. Então, quer dizer que para eu gerar R2, tenho que ter menos do que 3 vetores. Esse não é o conjunto mínimo com 3, tem que ser menos que 3. Então, eu vou testar então um conjunto com 2 agora. E continuo a tentar saber base. Já vimos que se for um conjunto, qualquer conjunto que dê 3, vai dar sempre dependente. Eu dei aqui um exemplo, mas se vocês fizerem exemplos arbitrários em R2 com conjuntos com 3, dá sempre dependente, quer dizer que não vai formar base, quer dizer que de facto o número mínimo de vetores necessários para eu obter R2 não são 3. Então vamos testar agora dois vetores. 1, menos 2, 3. Será que isto é uma base de R2? Ou seja, será que eu tenho aqui o número mínimo de vetores que geram o R2? Pronto, então vamos lá testar. Eu vou colocá-los aqui por coluna, outra vez, e vou pôr aqui XY para ver se geram os geradores. E vou aproveitar e vou pôr aqui 0, 0 para ver se são independentes. Podem fazer isto. Quando for para ver o conceito de base, há bocadinho esqueci, mas podem sempre. Este sistema aqui vai-vos dizer se eles geram o quê? Vetores de R2. E que tipo de vetores de R2 é que eles geram? E este sistema aqui, com este, vai-vos dizer se os vetores são independentes ou não. Então, faço a linha 2 menos a linha 1, 1 menos 2, x, aqui dá 0, aqui vai dar 0, 3, aqui dá 5, y menos x e 0. Então, qual é a conclusão que eu chego? A característica do A dá 2, a do A com B também dá 2, e tinha quantas incógnitas? Reparem, as incógnitas são o número de colunas associadas à vossa matriz simples, 2 incógnitas. Sistema possível e terminado. Quanto à independência, tenho que a característica dá 2 e agora é este com aquele bocadinho. Do A com o 0 também dá 2. Que é igual ao número de incógnitas, possível e terminado. Então, isto diz-me que eles são independentes. Porque para serem independentes, o tal sistema tinha que ter solução única, ou seja, o sistema em que os termos independentes são 0. Ou seja, tinha que ter solução única, que era a solução nula, davam independentes. Aqui, o que é que significa isto? Significa que se eu pegar num vetor de R2 arbitrário, o que este sistema me está a dizer é que eu vou conseguir sempre escrever esse vetor como combinação linear daqueles dois, qualquer que seja. Então, isso significa que estes dois vetores geram o R2. Estão a ver? Há bocadinho, estes três... Onde é que está? Desculpem, agora saltam-me aqui secções, não interessa. Há bocadinho, aqueles três também geravam R2. E se eu pegasse em 4, também se calhar conseguia gerar o R2. Mas esses vetores não formam uma base. Porquê? Porque não são o menor conjunto possível que me gere o espaço R2. O menor conjunto possível que me gere o espaço R2 vai ser um conjunto com 2 vetores. Vai ser este aqui. Então, este é que forma uma base de R2.
E vocês até podem perguntar, e se for com 1? Vamos ver se tiver um vetor, se gera R2 ou não. Então, este conjunto aqui já é um conjunto com 2 vetores, gera-me R2 e são independentes. E este é o menor possível. Porque vamos testar agora um conjunto com um vetor e vão ver que não vão conseguir. Uma destas condições vai falhar. E então aqui está a dimensão. É por isso que a dimensão de R2, nós dizemos que é 2. Porquê? Porque para eu conseguir obter o R2, eu tenho que ter sempre 2 vetores, e este é o menor conjunto possível, 2 vetores que são linearmente independentes. Bem, e vocês podem perguntar, e se fosse será que o mínimo não é um conjunto com um vetor? Será que não é essa a base de R2? Então vamos testar aqui um vetor 1, 2. Será que isto é uma base de R2? Será que este é que é o número mínimo de vetores para gerar R2? Número mínimo de vetores que geram o R2? Então, é fácil aqui, só tenho uma coluna, coloco aqui o X e o Y. E aqui a independência. Faço uma operação elementar linha 2 menos o dobro da linha 1. O que é que vai acontecer aqui? Estão a ver? Este sistema pode dar impossível. Só dá possível se o y for igual a 2x. Então, se o y for igual a 2x, é que temos que a característica do A dá 1 e a do A com B dá 1, igual ao número de incógnitas possível e determinado. Independência que é independente aqui não falha, que é igual ao A com o 0, igual ao número de vetores, também é possível e determinado. Ou seja, eles são independentes. É só um, é sempre independente. Agora, não está a originar o R2, isto não é uma base de R2, porquê? Porque este vetor aqui vai-me originar apenas os vetores de R2 em que o y é igual a 2x, ou seja, e faz sentido, isto origina-me os vetores com a estrutura x, 2x. Substituí o y por 2x também. Se vocês repararem, este é o dobro daquele. Se eu fizer o triplo deste vetor, dá 3, 6, ou seja, a segunda coordenada é sempre o dobro da primeira. E então estão a ver que para uma base R2, o mínimo de vetores possíveis para eu conseguir gerar o R2 tem que ser 2. 3 é demais. Porquê? Falha a parte da independência. 2 funcionou, é independente e são geradores. 1 parece que é o número mínimo de vetores, só que o que é que falha aqui? Não falha a independência, mas falha a parte de ser geradores. Então, esse é que é o conceito de base. O conceito de base é mesmo, tenho um conjunto e eu quero saber quantos vetores é que eu necessito para obter aquele conjunto, mas não é um número de vetores arbitrários. Eu quero saber quantos vetores, mas o número mínimo de vetores necessários para ter aquele conjunto. Está bem? Sara. Diga. Mas neste caso, ou seja, para ser base não pode existir o se, certo? O se que? O se, por exemplo, enquanto nos sistemas existe o se x igual a qualquer coisa, é possível, se sim, não sei o quê, neste caso não pode existir isso. Não, para ser base não pode haver o se, Okay. não. Tem que ser sempre sistemas possíveis, sim. Está bem? Ou seja, tem que ser geradores de um espaço sem restrições, não pode aparecer aquilo que o Jani estava a dizer, aquele se está-me a impor uma restrição no meu vetor, que eu pego num vetor do meu espaço, mas está-me a dizer, não é um vetor do espaço todo, é um vetor do espaço, mas com esta restrição aqui. Está a entender o que quer dizer o se? Para ser base de um espaço todo, não me pode aparecer essa restrição. Tem que me dar sempre um sistema possível. Certo? Então, só para resumir, basicamente, em termos, e era este formulário que eu disse que eu queria que vocês fizessem, só para resumir em termos
matriciais. O que é que eu pretendo? Porque isto depois não precisam de estar sempre a escrever as definições. Então, primeira definição, e agora é aqui que vocês têm que treinar o conceito de combinação linear de vetores. Então, este conceito é o conceito geral. Tenho um conjunto de vetores e quero saber se outro é combinação linear daqueles. Resolvo este sistema, o 1 até o n. Aqui são as minhas incógnitas, que eu agora na última matéria até disse como é que se chamavam estas incógnitas. São os coeficientes da combinação linear, que se chamam coordenadas, ou seja, são os coeficientes da combinação linear em relação àqueles vetores, aquele 1 até o n, é por isso que se chamam coordenadas do vetor naquela base, igual a um w. Pronto. Isto é a definição de combinação linear. Combinação de independência. Desculpem, definição de independência é pensar no caso particular em que este termo independente é zero. Pronto. E o que é que significa depois? Vou resolver este sistema em que o termo independente é zero. E se este sistema for possível e determinado, os vetores são independentes. O que é que significa os vetores serem independentes? Não existem vetores que sejam combinação linear uns dos outros. Está bem? A independência tem muitas definições mediante a situação onde estamos. A independência financeira, a independência familiar. Aqui em álgebra, em matemática 2, a independência tem a ver com o conceito de combinação linear. Eles são independentes, é porque não há nenhuma relação de dependência entre eles, ou seja, não há nenhum que seja combinação linear dos restantes. Se este sistema não for possível e determinado, eles são dependentes. Caso contrário, eu digo que eles são dependentes. O que é que quer dizer eles serem dependentes? Então isso quer dizer que existe pelo menos um, pode haver mais, mas pelo menos um, que é combinação linear dos restantes. Pronto. A seguir ao conceito de independência, demos o tal, pensamos, bem, tem uma combinação linear. E se eu pensar em todas as combinações lineares possíveis, o que é que isso me vai originar? Origina-me o tal subespaço gerado. O que é o subespaço gerado? É o conjunto de todas as combinações lineares. Todas as combinações de um conjunto de vetores de um determinado conjunto de vetores. Ou seja, vamos supor que é o subespaço gerado por aqueles vetores, a notação era esta aqui, que eu tinha dito, com menores e maiores, e isto, basicamente, se eu quero o conjunto de todas as combinações lineares, eu estou a trabalhar num espaço, isto matricialmente vai-me dar um sistema. Reparem que esta parte aqui, eu não vou pôr x porque agora preciso do x, esta parte aqui, que é o lado esquerdo, é sempre o mesmo. Só que agora, se eu quero o conjunto, todas as combinações lineares e quero saber como é que é esse conjunto, eu vou igualar a um vetor x do espaço onde eu estou. Isto dá-me o quê? Não sei, só sei que me vai dar um vetor do meu espaço. Não é? Se eu quero as combinações lineares de vetores de R3, não vou ter vetores de R2, vou ter vetores de R3. Pronto, e é assim que vocês vão calcular o subespaço gerado, igual a um vetor x, e isto tem que dar um sistema possível. Está bem? E o que é que pode acontecer neste tipo de exercícios? Que era o que o Johnny estava a perguntar. Neste tipo de exercícios pode acontecer duas coisas. Se o sistema der sempre possível, sem qualquer tipo de restrição, quer dizer que aquele meu conjunto de vetores vai-me originar o espaço onde eu estou. Ou seja, imaginem, estou no R3 e tenho ali 3 vetores, vou ver o que é que aquelas combinações lineares dão, todas as combinações lineares, resolvo o sistema, dá-me um sistema possível, sempre, é porque aqueles 3 vetores me originam o espaço todo. Qualquer vetor da R3 vai ser a combinação linear deles. Outro caso, se me dá um sistema com restrições,
O que é que isso significa? Qual é a interpretação disso? A interpretação disso quer dizer que apenas os vetores de R3 que satisfazem aquela restrição é que vão ser combinação linear daqueles vetores. Então, o conjunto de todas as combinações lineares daqueles vetores origina-me ali uma parte de R3, por exemplo. Agora, o conceito a seguir que eu dei é o conceito de base. Qual é a motivação do conceito de base? Base de um espaço ou subespaço. A base apareceu, este novo conceito apareceu para responder à tal pergunta. Tenho um espaço, eu quero saber o número mínimo de vetores que eu necessito para gerar aquele espaço. E então, conseguiu-se mostrar que o número mínimo de vetores necessários para gerar aquele espaço é o número de vetores que é independente e que são geradores. E responde à pergunta do número mínimo. De base de um espaço S é o número mínimo de vetores necessários para gerar o S. Então, como é que se respondeu a esta pergunta? Construindo este teorema, que é o número mínimo de vetores necessários para gerar este subespaço S é um conjunto de vetores que geram o S e que são independentes. Está bem? O que é a dimensão? Tem que ver quantos vetores é que vão ter aqui. Certo? Pronto, falta-me rever aqui o conceito de subespaço. Esqueci-me de dizer o que era subespaço. Há bocadinho eu referi que para ser espaço tem que ser um conjunto onde está definida uma adição e um produto, e esse conjunto, um produto escalar, e esse conjunto tinha que satisfazer algumas propriedades que vocês já conheciam. Vocês já trabalharam com o R sem saber que o R é um espaço vetorial. Porquê? Porque nos números reais vocês conseguem adicionar números reais, vocês conseguem multiplicar números reais por qualquer outro número real, e o R satisfaz as propriedades de ser comutativo, associativo, tem elemento neutro, elemento simétrico, elemento oposto, elemento inverso, tem essas coisas todas necessárias para ser espaço vetorial. Pronto. Mas aqui a parte de espaço vetorial, provar ou não provar, não interessa, é só para terem uma ideia. Então, o que é que vai ser um subespaço? Tenho o R, N, que é um espaço vetorial, até vou pôr EV, e então um subespaço de Rn tem que ser um subconjunto não é? De Rn. Ou seja, se eu estou a trabalhar em R2, subespaços de R2 têm que estar contidos em R2, têm que ser porções de R2. É um subconjunto de Rn que tem que ter uma propriedade fundamental, senão não é subespaço. Tem que ter sempre a origem do espaço onde eu estou. Imaginem, a origem do R2 é o 00. Qualquer subespaço, qualquer subconjunto do R2 que seja subespaço, também tem que ter o 00. Então, uma condição essencial é que a origem do espaço pertença ao subespaço. Se não pertencer, não é subespaço. E mais, pronto. Quais são as duas outras condições para ser subespaço? Se eu, imaginem, tenho dois vetores do meu espaço, do meu subespaço. Se eu quiser somá-los, a soma ainda tem que estar lá contida. Se eu tiver por exemplo, um vetor de um espaço, se eu multiplicar por um número real, esse produto escalar ainda tem que pertencer ao subespaço. Vocês podem dizer assim, mas eu não estou a ver nada que não satisfaça isso. Ou seja, resumindo, para ser subespaço, todas as combinações lineares de determinado número de vetores ainda têm que pertencer lá, ao conjunto. Querem ver um que não é subespaço? Vamos supor este aqui, por exemplo. Estão a ver este? Este não vai ser um subespaço. Não é um subespaço de R3. Então o que é que eu disse? Para ser subespaço tem que
para já tem que ser diferente vazio, tem que conter origem. Se eu pegar em dois elementos do conjunto, se eu os somar, ainda tem que pertencer ao conjunto, e se eu tiver um número real a multiplicar por um elemento de conjunto, este produto escalar ainda tem que pertencer. Querem ver aqui uma coisa, por exemplo, dois elementos do conjunto, olhem. Este é o plano, a equação de um plano que passa no ponto 1. Por exemplo, este vetor pertence a S. Porquê? X mais Y mais Z dá 1. 0 mais 0 mais 1 dá 1. É verdade. Outro vetor que pertence a S, por exemplo, 1, 0, 0. Também vai pertencer. Porquê? Porque se eu somar o X com o meu Y com o meu Z, também dá 1. Agora, este conjunto, se fosse subespaço, queria dizer que se eu somasse estes dois vetores, ainda tinha que ser um elemento de conjunto. Mas não é. Se eu somar o U com o V, isto vai-me dar 1, 0, 1. E isto já não vai pertencer. Porquê? Porque se eu somar estas três coordenadas, dá-me 2. Que é diferente de 1. Pronto, mas vocês não precisam saber isto. Isto é só para saber que nem todos os subconjuntos de um determinado espaço, reparem que isto está contido em R3. Isto são planos que passam nestes pontos que eu vos dei. Está contido. Mas não é subespaço. Se não é subespaço, eu não posso fazer nada com estes conjuntos, nem sequer vão ser trabalhados. Não posso calcular bases, não posso calcular geradores, não posso ver independências. Certo? Pronto. Faltava-me dizer qual era a definição de subespaço, para vocês terem uma ideia que, basicamente, um subespaço vai ser um subconjunto de R3 que tem que passar, de R3, de Rn, seja lá o que for, que tem que passar sempre pela origem do espaço em questão, e se nesse conjunto eu considerar quaisquer dois tipos de vetores, as combinações lineares desses vetores têm que pertencer sempre ao conjunto. Isso são sempre conjuntos infinitos. Reparem que quando eu falo em conjuntos, todos os conjuntos das combinações lineares são conjuntos infinitos de vetores. É por isso que os subespaços são sempre conjuntos infinitos, exceto a origem. Deixa-me só ver aqui outra coisa. Então, resumindo, só aqui mais umas coisas. Já tem que saber, então, que a dimensão do Rn dá sempre n. O que é que isto quer dizer? Qualquer base de R2, desculpem, qualquer base de Rn tem sempre n vetores que são geradores de Rn e linearmente independentes. Vocês nunca vão ver uma base de R3, umas com 3 vetores, outras com 2, outras com 4, não. Todas as bases de R3 têm sempre 3 vetores. Agora, se forem de subespaços de R3, aí é que varia. Pronto, então, eu já falo nas interseções. Como é que vocês vão calcular bases para subespaços de R3 ou de Rn? A caneta deixou de escrever. Bem, parece que tenho aqui um problema. Vamos ver se isto... já está. Então é assim, basicamente os conceitos que precisam saber são estes, está bem? Os conceitos que eu já enunciei. Agora, há muitos tipos de exercícios. Por exemplo, como é que eu calculo bases para os subespaços de Rn? Agora temos que adaptar os conceitos. Imaginem que eu tenho aqui um subespaço de R3, este x, y, z, em que x mais 2y é igual a 0. Reparem que isto vai estar contido em R3. Isto é um conjunto de vetores definidos em R3. Como é que eu vou calcular agora bases neste tipo de conjuntos? O que vocês têm que ver agora para calcular as bases, não se podem esquecer que têm sempre que calcular conjuntos de vetores que sejam geradores do vosso espaço ou subespaço e sejam linearmente independentes. Então, neste caso, já não estou a pedir bases para o espaço, agora é bases para
o subespaço. Então, primeiro passo, o que vocês fazem sempre, depois explico-vos uma interseção. Primeiro passo, vocês vão construir os geradores. E depois de construir os geradores de S para C base, bem, já são geradores de S, falta-me só ver se são independentes. Então, como é que vocês constroem os geradores de S neste tipo de conjuntos assim definidos? Não se esqueçam que este tipo de conjuntos estão definidos em compreensão. Até pode ser que apareça nas vossas folhas, que não sei se substituímos em todo lado, às vezes como sendo o conjunto suporte. Também aparece como conjunto suporte. Este é que se chama de um conjunto definido em compreensão ou um conjunto de suporte. O conjunto de geradores é com aquela notação dos maiores e dos menores. Então, primeiro passo... Quando a professora pede um conjunto em compreensão, tem que ter sempre este formato, não é? Tem. Ok. Está bem? Ou, imaginem que vocês têm exames antigos, que era o caso da Helena. Pode aparecer conjunto de suporte, é a mesma coisa. Está bem? As alíneas em que aparece, imagina, aparece-vos conjunto de suporte, estou a pedir para porem este formato. Este formato, como é que vocês obtêm este formato? Foi aquilo que eu vos expliquei há bocadinho. Para terem este formato, tem que ter os geradores. Certo? Chegam a este formato através dos geradores. O que é que fazem? Igualam as combinações lineares dos geradores a um vetor x e vão ver a condição que faz com que essa combinação linear de geradores é possível. E aquela restriçãozinha que aparece é essa restrição que vos dá o conjunto de suporte. É assim que chegam ao conjunto de suporte, sempre. É através dos geradores. Entenderam? Portanto, sempre que vocês tiverem os geradores, vocês conseguem chegar ao conjunto de suporte através da definição de subespaço gerado. Então, como é que vocês constroem os geradores? Muito cuidado, é sempre este processo. Tenho o conjunto de suporte. A caneta agora, desculpem. Eu não sei porque não vou... Tenho o conjunto de suporte e vocês vão ter que fazer assim ao conjunto de suporte. Vão ter que substituir esta equação, x mais 2y igual a 0, é uma equação. Então, todas as equações que vos apareçam, vocês têm que as substituir por uma condição. Uma condição quer dizer que uma variável é em função da outra. Ou seja, neste caso, fica mais simples. Se eu puser o x igual a menos 2y, tenho aqui uma condição. O x tem que ser menos o dobro do y. E então, quando eu passo a ter uma condição, o que é que eu vou fazer? Vou substituir a minha condição ali no vetor. Se o x é menos 2y, então vou substituir. Menos 2y, yz. Agora, muito cuidado aqui outra vez. Quando vocês têm um conjunto assim definido, porque eu preciso disto também. Isto é um conjunto definido através do elemento genérico. Eu tenho o elemento genérico do meu conjunto S. Este chama-se elemento genérico. Está bem? Pronto, para aqui não é preciso, mas eu daqui a bocado vou-vos explicar uma interseção e para as interseções eu preciso sempre do elemento genérico. Pronto. E agora, como é que eu chego aos geradores? Tenho que escrever aqui. Desculpem. Chego aos geradores. Continuo com aquilo que eu tinha, S igual a menos 2y, yz, yz pertence a R. Então, eu chego aos geradores, reparem que os geradores, aquela anotação que eu pus, eu quero chegar a uma coisa assim. Esta anotação que eu pus era o conjunto das combinações lineares. O que era o conjunto das combinações lineares? Eu tinha que ter o conjunto, tinha que ter aqui um número real, um vetor, mais um número real, outro vetor. Para ter um conjunto de combinações lineares para chegar aos geradores. Então o que é que eu vou fazer? Eu consigo deste vetor chegar a uma soma de dois vetores em que cada um deles está multiplicado por um número real. Então vou pensar assim, tenho o y, vou pôr o y, e tenho um z, vou pôr aqui o z.
E já tenho aqui as tais combinações lineares em que vocês estão habituados a ver um A e um B, aqui aparece um Y e um Z. Mas não faz mal, são números reais, não interessa o nome que lhe dão. Então, como é que eu consigo agora pôr aqui o vetor associado ao Y? Chego aqui e vou olhar coordenada a coordenada para ver quais são os coeficientes do Y. Aqui o coeficiente do Y é menos 2, aqui o coeficiente do Y é 1 e aqui o coeficiente de Y não há, é 0. Agora, de Z, vou fazer a mesma coisa, coordenada a coordenada, e vou ver que aqui não tenho Z, coeficiente é 0, não tenho Z, coeficiente é 0, e aqui o coeficiente é 1. E quando eu chego a um conjunto deste tipo, isto é exatamente a definição de geradores, que era o conjunto das combinações lineares. Então, eu chego aos geradores de quem? Estes são geradores do S. Então, já tenho os geradores do S, se eu quero uma base de S, falta-me só ver se eles são independentes. Então, agora vou-vos ensinar outra técnica, para não andarmos sempre a resolver sistemas homogéneos, que eu também tinha ensinado, que dá jeito. Aqui, por acaso, não interessa muito que eles são independentes, mas dá jeito quando eles são dependentes para retirar os dependentes, porque reparem, a base é sempre o número mínimo de vetores. E chegou-se à conclusão que esse número mínimo de vetores que geram um determinado espaço ou subespaço é sempre o conjunto dos vetores independentes. Mas aqui vão dar independentes. Pronto, qual é a técnica para eu ver se eles são independentes? Sem ser o tal sistema homogéneo que eu tive sempre a dar. Agora vou dar outra técnica. Coloco-os numa matriz por coluna e vou achar a característica desta matriz. Não me apetecia nada andar com frações, vou trocar linhas. Pronto. 1, 0, menos 2, 0, 0, 1. E agora vou fazer a linha 2 mais o dobro da linha 1. Depois vou ter que trocar aqui outra linha, não interessa. Então, a característica dá 2. Então, reparem que isto é outra técnica para ver a independência, não foi aquela técnica que eu ensinei há bocado dos sistemas homogéneos. Então, como é que eu vejo que os vetores são independentes usando esta técnica? Coloco por coluna numa matriz, encontro a característica. Se a característica for igual ao número de vetores, que é este o caso, eles são linearmente independentes. Se a característica for menor, se fosse menor que o número de vetores, eles seriam dependentes. Pronto, neste caso dá igual ao número de vetores, eram 2 vetores, reparem, 2 vetores, característica 2, são independentes. Então, o que é que eu cheguei à conclusão? São geradores de S e são independentes. Então aqui está a base de S. A base de S são estes 2 vetores. 0, 0, 1, dimensão 2. 2 vetores, dimensão 2. Reparem que, de facto, se o R3 tem dimensão 3 e se o S está contido em R3, a sua dimensão tem que ser sempre menor que ou igual ao 3. Nunca pode ser superior a 3. Está bem? Pronto. O que é que vocês... também se esta aula não der para tudo, depois podemos agendar outra. E vocês depois aí tiram as vossas dúvidas, o que quiserem. O que é que eu ensinei aqui também? A parte das interseções. Pronto. Porquê? Quando nós temos subespaços, há 2 coisas que nós podemos fazer. Só 2. Já vimos que subespaços são subconjuntos de espaços e vocês quando deram probabilidades no secundário, não sei se se lembram, quando falavam em conjuntos, vocês intersectavam conjuntos, reuniam, achavam complementares, por aí fora. Tinham aí uma série de operações que podiam fazer e depois aplicavam as leis de Morgan, por aí fora. Aqui, em subespaços, só dá para fazer 2 coisas, que é intersetar subespaços, fazer a interseção, e somar subespaços. Não dá para reunir, nem para fazer. Porquê? Porque não são subespaços. Não satisfazem aquelas condições de a origem estar lá contida e qualquer combinação linear de vetores estar lá contida. Então, só temos, dentro dos subespaços,
dentro dos subespaços, nós podemos intersetar. Isto é a interseção de subespaços. Claro que para ser a interseção de subespaços, o F e o G têm que ser subespaços. E tem a soma de subespaços. Pronto, eu vou-vos ensinar a fazer a interseção, está bem? Se houver tempo, ensino a soma, senão depois pode ser com estas luzes vocês consigam fazer mais algumas coisas, depois agendamos outra aula para a semana, se quiserem. Bem, então a interseção. Como é que se vai fazer a interseção de subespaços? A interseção de subespaços faz-se sempre pelo mesmo critério e vocês têm que ter isto presente. Eu, para conseguir intersetar subespaços, um dos subespaços tem que estar sob a forma de geradores, o outro tem que estar sob a forma de elemento genérico. Só assim é que conseguem intersetar. Claro que há um caso particular, que é quando estão ambos definidos de forma com um conjunto de compreensão, aí é só intersetar as condições, pronto. Mas esse está resolvido e depois vocês veem. Esse é o mais fácil de todos. Mas quando eles não estão ambos definidos da forma de conjunto de compreensão, a única forma de fazerem isto é a interseção. Eu não vou pôr que é sempre, porque estava a mentir, não é sempre, mas em geral precisam, um tem que estar sob a forma de geradores, quer dizer que tem que estar com esta notação aqui, e o outro tem que estar sob a forma de elemento genérico. Então vamos inventar aqui um exemplo. Até vou tentar inspirar-me aqui naqueles que estavam globais e que eu não fiz. Esperem só um bocadinho. Eles são um bocado grandes. Bem, vou ter que cortar aqui. São em R4. E como são em R4, depois não tem espaço. Então vou tentar pôr mais ou menos aqui umas coisas adaptadas. E vou ter que fazer mais pequenino, mas vocês depois ficam com a ideia. Imaginem que o F está com esta estrutura. X, Y, Z pertencente a R3, tal que X mais Y igual a 0 e Z mais X menos Y igual a 0. Pronto, assim uma coisa deste tipo. E vamos ter o G com esta estrutura de geradores 1, 0, 1 e 1, 1, 1. Pronto, aqui dois subespaços, porque os exercícios globais que eu estive a ver são em R4. Em R4 é mais difícil trabalhar aqui neste programa. Então, vou copiar, que é para depois passar para a folha a seguir. Pronto, então qual é a ideia? Reparem, um já está da forma de geradores, que é o G, ótimo. Este já está da forma de geradores. Agora, tenho que transformar este na forma de elemento genérico. Então, como é que eu transformo este conjunto que está definido em compreensão num conjunto definido na forma de elemento genérico? Então, reparem, o que é que eu vou fazer aqui? Vai ficar muito simples, mas olhem, paciência. Se repararem, vocês têm aqui duas condições, certo? E estas duas condições aqui significam, separadas por esta conjunção, por este I, significam que isto é um sistema que está aqui implícito. Isto aqui é um sistema. Então vamos fazer cálculos auxiliares aqui à frente só, para eu não estar sempre a pôr conjunto. Então eu tenho x mais y igual a 0, vou pôr a mesma chaveta, e x menos y mais z igual a 0. Então vou usar a técnica antiga e pelo método de substituição. Quer dizer que o x é igual a menos y. Vou substituir aqui embaixo o x por menos y e vou ter menos 2y mais z igual a 0, certo? Então dá x igual a menos y e z igual a 2y. Certo? X mais y igual a 0,
x menos y mais z. Pronto. Então isto significa que eu agora posso substituir aqui no meu f esta conjunção, que não era nada mais nada menos que um sistema, pela solução do sistema. E vou ficar com isto. x, y, z pertencente a R3, tal que o x é menos y e o z é igual a 2y. Reparem, o que é que eu fiz? Aquilo que vos disse há bocadinho. Eu transformei as minhas equações, tinha duas equações, esta equação e esta equação, transformei-as em duas condições. Quando eu as transformo em condições, o que é que eu faço? Vou substituir no vetor. Vou substituir o x e vou substituir o z. Então, quer dizer que quando substituir, eu passo a ter um vetor genérico do meu f. Como é que vai ser o meu vetor genérico? Como é que vai ser o vetor que me dá todos os vetores de f? Vai ter esta estrutura. Aqui é menos y, aqui é y e aqui é o dobro do y, em que o y pertence a R. Ficou fácil porquê? Ficou só uma variável, está bem? Mas depois vocês têm os exercícios, se tiverem dúvidas, depois eu tiro-vos dúvidas, porque os exercícios apareciam com duas, era um bocado mais complicado. Mas a técnica é sempre a mesma. Então, tenho um vetor genérico e tenho um conjunto de geradores. Agora, a ideia é esta. Eu vou copiar só para a outra folha e vou-vos dizer qual é a ideia. Vocês não se podem esquecer que, se não se esquecerem, não há interseção que eu vos coloque que vocês não saibam fazer. Então, o que é que vocês têm que saber? O que vocês têm que saber é o seguinte. Têm que saber que, quando o conjunto está com esta estrutura, o G está da forma de geradores, e o outro está da forma de elemento genérico. Pronto, isto é um elemento genérico, porquê? Porque eu consigo saber como é que vão ser os elementos do F. Vão ter sempre a estrutura menos 1, 1, 2, menos 2, 2, 4, por aí fora. Aquilo é tipo o vetor que me gera todos os outros, é o genérico. Então, este é o elemento genérico. Então, vocês sabem que a interseção, se pensarem em termos de conjuntos, este um F e este um G, vocês sabem que a interseção são os comuns. Aquilo é que é a interseção, certo? Então, reparem, eu tenho um conjunto, vamos supor, apesar deste conjunto aqui ser infinito, tem infinitos vetores, mas está da forma de um conjunto com um vetor único. Ele está da forma de um conjunto com vetor único. E aqui já tenho dois vetores, apesar disto também vai dar-me um conjunto infinito. Então eu vou pensar assim, o F ao intersetar-se com G, vai se intersetar naquele conjunto mais pequenino, naquele conjunto onde eu só tenho um elemento. E estes dois elementos, estes dois conjuntos, vão se intersetar aqui. Este só tem um, se pensarmos em termos assim, este tem um, ali tem o 2. Intersetam-se sempre no conjunto mais pequeno. E então, a vossa interseção vai ser sempre o vosso elemento genérico. Ele pertence ao F. E já vos digo que a interseção vai ser aquele elemento. Claro que pode vir com restrições. Que restrições vão ser essas? Vão ser as restrições que podem vir de eu ir agora ver se ele também pertence ao G. Ai, desculpem. Está aqui. Se ele também pertence ao G, está bem? Que ele pertence ao F, ninguém tem dúvidas. Agora, vamos lá ver se ele pertence ao G. E é sempre esta técnica. A interseção vai ser sempre o elemento genérico e vocês pegam sempre no elemento genérico, que já sabem que ele pertence àquele conjunto, e agora vocês vão ver se ele pertence ao outro. Reparem que o G está sobre a forma de geradores. Então, para ele pertencer ao G, o que é o G? Seu conjunto de todas as combinações lineares destes dois vetores. Então, se ele pertence ao G, ele tem que ser uma combinação linear daqueles dois vetores. Está bem? É por isso que é muito importante vocês saberem esta definição. Gerador, já há bocadinho vimos que é aquilo. Aquilo é responder à pergunta o que é que dá todas as combinações lineares daqueles dois vetores. Bem, agora estou a fazer a pergunta. Será que este vetor vai ser uma combinação linear daqueles dois vetores? Não sei. Para ser, tem que me dar um sistema possível. Vamos lá ver se dá um sistema possível. Já sabemos como é que se faz, coloca-se numa matriz, os vetores da combinação linear, estes aqui do lado direito colocam sempre na matriz simples.
aqui coloca-se o A e o B, e aqui é o menos Y, o Y e o 2Y. Agora passo para a matriz. Fiz mesmo uma coisa simples. Ótimo. Ótimo ou não ótimo? Então está 1, 1, menos Y, 0, 1, 0, 0, 3Y. Ou seja, reparem numa coisa, este sistema, eu fui tentar ver se este vetor era a combinação linear destes dois. E cheguei à conclusão, será a combinação linear daqueles dois se este sistema for possível. Mas este sistema só vai ser possível se isto for 0. Se o 3y for igual a 0, ou seja, se o y for igual a 0, a característica do A dá 2, que dá igual à característica do AB, que por sua vez é igual ao número de incógnitas. Reparem que as incógnitas são estas. Temos um sistema possível e determinado. Então o que é que eu acabei de provar? Acabei de provar que este vetor também vai pertencer a G, mas com esta restrição. Porque se não tiver esta restrição, ele não pertence. Então, a vossa interseção, tal como eu vos tinha dito, é sempre o vetor genérico, aqui está, ele pertence a F. Só que reparem, ele pertence a F, mas para pertencer a G, ele ainda vai ter que ser mais restringido ainda. Então, ainda vai ter que sofrer a restrição do Y ser 0. Isto é condição para ele também pertencer a G. Então, quando eu junto as duas condições, eu chego à conclusão que é, qual é que vai ser a minha interseção? O Y é 0, então vou substituir o Y por 0. Aqueles dois subespaços só se vão intersetar na origem do referencial, na origem do espaço. Estão a entender? Por isso, resumindo, a interseção faz-se sempre assim. Um tem que estar da forma de geradores, outro tem que estar da forma de elemento genérico. Arranjem forma sempre de pôr um da forma de geradores, outro da forma de elemento genérico. Quando um estiver na forma de elemento genérico, esse é que vai ser o elemento da interseção. Mas pode sofrer restrições. E as restrições vêm do facto de eu agora ir averiguar quando é que esse elemento vai estar em G. Então, para ele estar em G, e se este simboliza todas as combinações possíveis destes dois vetores, ele também tem que ser uma combinação possível daqueles dois vetores. Então, este sistema tem que dar possível, averiguam quando é que ele dá possível e dá possível apenas quando o y é 0. Então, o que esta resolução aqui, esta parte me está a dizer, é que este vetor será um elemento também de G se também sofrer esta restrição do y ser 0. E aqui tem a interseção. Então, são os vetores de F, é o elemento genérico, que também pertencerá a G, logo que o y seja 0. E substituindo aqui, dá a interseção mais simples, que é a interseção, a mínima das mínimas possíveis, da interseção de dois subespaços, é mesmo na origem. Porque como a interseção é um subespaço, a origem tinha que pertencer. Pronto, neste caso, o que é que vocês tinham que saber? Se eu perguntasse uma base, o vetor 0, 0, 0 é o único vetor que sozinho é linearmente dependente. Ora, o que é que quer dizer ele ser dependente? Quer dizer que ele é combinação linear, ou se vocês quiserem, aquela técnica, coloquem-no numa matriz. Qual é a característica desta matriz? 0. É menor que o número de vetores. Então ele dá dependente. Outra técnica, como é que eu vejo que o 0 é dependente? 0, 0, 0. Se eu tentar escrevê-lo como combinação linear, o A não é a única solução para me dar o 0, 0, 0. O A pode ser qualquer. Pronto, o 0, 0, 0 de facto é o único vetor que sozinho é linearmente dependente. Isto significa que se eu pedisse uma base para a interseção, vocês diziam que não existe. Não existia base. E como não existia base, porque a interseção era apenas constituída por um vetor, pelo vetor 0, 0, 0 que era dependente, iam dizer que a dimensão era igual a 0. Não há base, tem dimensão 0. Certo? Bem, então é assim,
Isto foi uma primeira aula de dúvidas. Agora, vocês tentam ver se conseguem. E na próxima semana há 2 feriados, tudo bem, mas tentamos marcar num feriado não dá, não é? Mas tentamos marcar outra aula, combinem entre vocês e digam-me que eu posso continuar a explicar coisas, porque ainda faltam dar aqui alguns resultados. Alguma dúvida? Queiram dizer? Johnny? Não, professora, mais esclarecido agora. Eu Pronto. já tinha começado a estudar esta parte, já estava a começar a perceber, mas assim é mais fácil. Uma colega sua pediu para eu gravar, eu vou pôr isto no Moodle, para quem não veio desde o início, vou ver se consigo pôr, está bem? Outra coisa, combinem com vocês, se tiverem dúvidas perguntem, porque esta parte não é difícil, mas convém que vocês vão estudando com calma, porque a frequência está aí, está bem? E mesmo dúvidas de aplicações lineares, estejam à vontade e combinem e digam, professora, dava-nos jeito, porque eu basicamente são as manhãs que eu não posso. Por exemplo, hoje podia, mas amanhã já não posso. E algumas tardes que tenho reuniões, também não posso. Vocês digam-me que é para marcarmos com antecedência para ver se eu tenho reuniões ou não. Por exemplo, amanhã tenho reunião à tarde, a tarde toda. Está bem? Professora, o quinto trabalho ainda vai meter antes da frequência? Vou. Ok, que também sim. É com a matéria que vai sair na frequência, sim, não é? Sim, Okay. E vou porquê? Vou meter quando? Eu na próxima segunda acabo aplicações lineares. Falta-me só dar como é que se define uma aplicação linear através da sua matriz. E posso metê-lo já na segunda-feira. Agora o prazo, parece-me a mim, eu estou muito baralhada com isto tudo, mas parece-me a mim que a vossa primeira chamada é já no dia 24 de junho. Parece-me que é o que está no CID, acho eu. Isso deve ser alterado, porque senão calha tipo um dia a seguir, por exemplo, ao nosso teste de direito, não faz sentido. Porque isso mas eram as datas que estavam no início. Datas antigas, exato. Eram as datas que estavam no início. Bem, vocês convém falar com a vossa diretora de curso, porque eu não posso mexer nos exames. Nas frequências eu tenho autonomia para poder mexer nelas. Nos exames não sou eu. Porque parece muito em cima do acontecimento, já em junho, não sei. Tentem ver se de facto vai ser já dia 24. Isto para dizer o quê? O quinto trabalho, se a frequência se o exame for dia 24, o prazo vai ter que ser para dia 20, porque eu depois preciso dos exames todos e dos trabalhos todos, as notas todas, para saber quem vai ou não vai. Diga. Supostamente o semestre só acaba dia 26. Pois, é isso que eu acho estranho. Pois, eu acho que essas datas vão ser mudadas, porque o professor de Economia também nos disse isso. É? Pronto. É mais por causa do tempo. E outra coisa que eu me apercebi, eu não sei muito bem, há alunos que já não entregaram o trabalho 3. Eu não sei se é porque não querem entregar ou se não vou entregar mesmo, pronto. Eu também não pus, esqueci-me dessa coisa, não pus que era obrigatório fazer os 5 trabalhos, ou seja, deixei isso omisso, porque nunca me passou pela cabeça que não quisessem fazer os 5. Pronto, mas se alguém ainda não entregou, ainda pode meter na plataforma os trabalhos, está bem? Pronto, olhem, um bom almoço para todos. Combinem então, se tiverem dúvidas, mesmo de exercícios que não saibam fazer, podemos marcar mesmo, porque nós tínhamos aulas de orientação tutorial, se fosse presenciais, eu tinha que dar essas aulas. Por isso combinem e digam-me quando é que pode ser, está bem? E não se esqueçam que quarta e quinta é feriado, por isso só pode ser ou segunda, ou terça, ou sexta, porque depois fica assim um bocadinho em cima da hora para a segunda frequência. Está bem? Pronto, bom almoço para todos. Obrigado, igualmente. Tchau, professora. Obrigada. Deus. Nem não sei.